Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito, muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, antes de anunciar nosso convidado especialíssimo que vai participar com a gente pela segunda vez também, vamos falar do nosso curso, né? O DNA do Líder Esportivo, que é um curso destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder e aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. É um curso que é bem baseado em voleibol, claro que é o nosso prato principal aqui desse programa, mas também tem muitas outras coisas aí sobre liderança, sobre aprendizagem motora que cabe a muitos esportes, né, não, Peter? Exatamente, a gente tem ali seis encontros que a gente faz, com um bônus do vôlei de praia, Com bônus de vôlei de capitaneado praia, hein? pelo senhorito, não é mesmo? É isso, vôlei de É, praia que foi meu trabalho principal por muitos anos, agora estou de volta ao indoor, mas vôlei de praia mora no meu coração. é isso aí, é isso aí. Boa, então, ó, QR Code vai ficar na tela aqui, o episódio todo. Se você quiser, vai no link da descrição desse vídeo também, que o link que para o curso vai estar lá, então não tem desculpa, hein? QR Code, link na descrição, nossas mídias sociais, o curso está aí, é só você adquirir e já sair assistindo, porque já está gravado. Já está gravado. É isso daí, Isso você vai aí, ter acesso por um ano um ano de inteiro acesso. de acesso para você olhar e rever e estudar de novo. Mas a gente também tem aqui o apoio do nosso grande amigo Lucas Negrin, da Nexus Next. Então já, ó, o QR Code vai ficar aqui embaixo, o link vai ficar na descrição. O Lucas e a equipe dele trabalham com processos imigratórios. Se você quiser vir para os Estados Unidos, morar, trabalhar, quiser internacionalizar sua empresa, abrir uma empresa, dolarizar seu patrimônio, cidadania, o Lucas e a Nexus Next vão te dar todas as informações para hoje. Trocão, hein? Para você explorar uma das quantas opções, César Feijão Benatti? 187 opções de vir legalmente para os Estados Unidos através da Legalmente Nexus para os Next. Estados Unidos. Então, não perca a chance, faça aí, escaneie esse QR Code ou vai lá no link na descrição e entre em contato com a Nexus Next. E o nosso outro apoiador, nosso grande E aí, amigo galera? GG Maciel. Tivemos um pequeno delay aqui da nossa querida internet, mas estamos de volta com o recado do nossa Team GM. Estamos pausados, Peter Bristotti? Ou voltamos? Não estamos gravando, estamos gravando. Estamos gravando, a nossa querida internet Estamos deu aqui. uma engasgada aqui. Que beleza. Quem É o sabe set faz point ao da vida vivo. real. Quem sabe faz Ô, ao vivo. louco, bicho! Ô louco, meu. É o podcast da vida real. E também temos o apoio do nosso querido GG Maciel através da Team GM, que é uma empresa que cuida da carreira de atletas e técnicos de voleibol. Você que quer saber de atletas de grande expressão que estão aí no mercado afora, provavelmente ele será agenciado pelo maior agente de jogadores do Brasil, quiçá do planeta Terra. E o Quiçá da nosso galáxia. quiçá da galáxia. E o nosso convidado de hoje foi, foi agenciado pelo GG a vida toda. Então vamos apresentar aqui nosso convidado. Quem será? Nada mais, nada menos que William Arjona El Mago. O cara que fazia mágica com as mãos e hoje faz mágica do nosso lado, Peter Bristotti. Do lado, ali do ladinho da quadra, ali, Do ó. lado da quadra. Ele é o nosso companheiro de profissão agora. Quem William diria? Arjona El Mago, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa, meu irmão. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Feijão. Obrigado, Peter. Tô aprendendo com vocês ainda, meu camarada. Ainda não sei nada. Tô aqui engatinhando nessa nova função, mas
muito legal, assim, muito desafiadora, muito bacana. Feliz. Fala, Peter, manda. Não sabe nada, mas deixa eu só contar aqui contar uma historinha aqui. O cara não sabe nada, mas já tem medalha de campeonato nacional. Só para primeiro ano de clube, só para esquentar, só para esquentar. Esse sabe quase nada, já tem uma medalha nos Nationals da USA Volleyball. Mas vamos lá. Se falar pra galera quantos times tem nesse campeonato, os caras vão falar, pô, não é Tem possível. 7.777. Por aí. Cara, tem muito time. Mas a gente vai falar hoje, a gente trouxe o William aqui para falar bastante dessa experiência como técnico, a gente que fala bastante para técnicos de voleibol aqui e para líderes também, né? Como é um dos temas principais do nosso curso. E o William, além de ter sido um dos melhores de todos os tempos na posição de levantador dentro de quadra, hoje em dia comanda um clube aqui nos Estados Unidos, tá fazendo essa função de técnico e também de administrador, dono do time lá do Bruza, que é lá em Temecula, na Califórnia. E, William, minha primeira pergunta para você, mano, vai ser exatamente essa. Como que foi esse primeiro ano de Bruza? Como é que foi essa experiência aqui nos Estados Unidos? A gente vê o seu sorrisão aí, porque a gente tem acompanhado o Bruza em todas as redes sociais e também falando, né, conversando, e já vi que foi um grande sucesso. Claro que o primeiro ano é sempre desafiador pra caramba, mas como é que foi, sob a sua perspectiva? Cara, vocês têm o botãozinho do pi, assim ou não? Posso falar qualquer coisa? Aqui Ah, a casa é sua, meu irmão. Você pode Não, falar. pode mandar ver, manda ver. não, cara, pauleira, velho. Pauleira, bicho. Assim, eu converso bastante com o Diogo, né? Já passou por aqui também, pô, aprendo muito com ele, a gente bate altos papos. E ele, direto ele me pergunta: e aí, como é que tá o American Dream? Tá legal? Aí, o que é pauleira, meu Cara, chapa. o Assim, American Dream. a gente tava falando aqui rapidinho, né? Não dá nem tempo de almoçar direito. Mas, cara, maravilhoso, assim. Primeiro ano superou as expectativas logo na minha chegada, assim, porque eu cheguei já com o tryout já feito, né? Para quem não acompanha muito o voleibol de clube americano, a gente tem 2 dias no ano, né? Que é agora, essa semana, na verdade, aqui vai acontecer os tryouts, que é o dia mais importante do clube. É onde você vai escolher os seus times, onde você vai escolher as jogadoras que vão jogar. É como se fosse uma peneira, né? Vamos colocar assim, mas muito mais complicado, porque são milhares, sei lá, centenas de jogadoras, e não é fácil escolher, né? A gente, graças a Deus, a gente conseguiu nesse primeiro ano montar 21 equipes para um clube que nasceu, né, num primeiro ano. É um número bastante expressivo para quem vive no meio aqui nos Estados Unidos, sabe disso. Não é fácil, mas eu acho que muito pelo trabalho feito pelo Neemias, que é o nosso sócio. É um cara que já era aqui do Valley, né, aqui da região de Temecula, já trabalhou em alguns clubes, que é um cara muito bem conceituado e que conseguiu trazer muita gente boa para o clube, principalmente treinadores, né? Quando a gente imaginou em criar esse clube, a primeira coisa que a gente pensou foi: vamos colocar bons técnicos. Essa é a primeira coisa. Independente se a gente vai ter que pagar um pouco mais, gastar um pouco mais ali, mas a gente tem que ter técnicos de qualidade. Porque foi o que fez diferença na minha vida, foi o que fez a diferença na vida do Fiapo, que é outro sócio. Então a gente sabe da importância do bom professor, né? Então acho que o clube só teve esse bom rendimento porque o nosso clube hoje é recheado de bons treinadores. Então o sucesso não podia ser diferente. A gente investiu nisso, né? A gente pode investir em marketing, que é importante, a gente pode investir em estrutura, que é muito importante, mas eu não tenho a menor dúvida que o que fez o clube ter 21 times e agora a expectativa para essa semana de tryout é quase que dobrar esse número, né? A gente não tem esse espaço para dobrar, mas para vocês terem uma ideia, no primeiro ano a gente teve em torno de 90 pessoas inscritas uma semana antes do tryout.
Hoje a gente está com 180. Então, é muito em função disso. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um trabalho diferente também nesse primeiro ano. Foi o que fez as pessoas olharem o clube de uma maneira diferente. O feedback que a gente recebe é muito em função dos treinadores, né, do nosso soft skills, como a gente trata as pessoas dentro do nosso clube. Muitos dos pais dizem para nós que nunca tiveram isso, assim, né, esse contato, esse carinho, esse tratamento diferenciado, esse approach, né, de deixar os pais mais à vontade, de abrir o diálogo em relação a pais de treinadores e diretores do clube. Eu não sabia disso, né, chegando aqui, então nesse primeiro ano foi um dos meus aprendizados também, desse feedback muito importante. Poxa, aqui os pais falando, né, aqui a gente tem esse canal aberto com vocês, a gente pode expressar o nosso sentimento. Normalmente nos clubes a gente não tem isso. Então, assim, isso são vários fatores que levaram a gente a ter um primeiro ano bastante interessante, mas eu não tenho dúvida de que o principal são os treinadores. Cara, só essa sua primeira fala já me trouxe aqui dois insights, né, duas lições que a gente sempre fala aqui que são importantíssimas. Primeiro, eu vou até começar pela segunda que você falou, desse canal que vocês abriram para os pais e criar relacionamentos, né? Criar relacionamentos. Cara, colocar as pessoas em primeiro lugar e respeitar a opinião, trazer essas pessoas para o diálogo, e é uma coisa difícil de fazer, hein? Pra caramba. O Peter, que é diretor de clube também lá na Virgínia, sabe o quanto que isso é difícil. Para mim, eu estou numa posição mais privilegiada em relação a isso, porque eu trabalho no nível de college, que é mais fácil de eu administrar essa parte. Mas para um administrador de clube, esse aspecto da liderança é, espetacular, é muito, muito essencial. E eu já trabalhei com o Fiapo, né? Eu trabalhei com ele 2 anos e tenho uma relação muito próxima a você para saber o quanto que vocês realmente fazem isso de coração, né? Fazem isso como premissa básica de valor pessoal e colocam isso no trabalho de vocês também. E procurar bons profissionais, bons professores para ser os técnicos dos times de vocês. Né? A gente que fala tanto de educação de técnico de voleibol aqui, e a nossa premissa básica de comunicação é exatamente essa, né? De produzir mais pessoas com mais conhecimento para essas pessoas poderem atuar no mercado, é exatamente. Se a gente tivesse combinado, não ia dar tanto certo assim a sua primeira fala. Espetacular. Se já é só essa fala, já valeu o episódio todo. Muito bom, cara. Espetacular. Tem uma questão importante, e eu acho assim, no Brasil, esse tipo de formato de trabalho de voleibol, de projetos de voleibol, ele está começando agora, né, há pouco tempo, né, o clube empresa, vamos dizer assim, que é o formato elementar que a gente já tem aqui nos Estados Unidos, e é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, é achar esse equilíbrio entre a autoridade do técnico e dos administradores e o relacionamento dos pais, que a gente não pode esquecer que são eles que são os consumidores, né? As crianças treinam, mas a gente está vendendo um serviço. E olha como que é difícil equilibrar esses dois pratos, que a gente está buscando rendimento, e existem vários tipos de clubes com várias filosofias de trabalho e rendimento, né? Várias filosofias de trabalho de treinamento, mas se você está num clube em que o objetivo é render, vencer, recrutar as crianças para o college, ao mesmo tempo tem o pai que está pagando a mensalidade ali e quer ver o retorno do treinamento, né? E eu acho que esses dois pontos, né, o pai enquanto consumidor e o produto que a gente oferece, a gente consegue colocar os dois juntos e botar a cola que junta essas duas questões é o aspecto humano. Né? A gente tem essas questões de liderança, trazer os pais para perto, para eles entenderem como que acontece o processo, ter essa relação honesta, que muita gente, aqui mesmo nos Estados Unidos, e em muitos projetos no Brasil, inclusive, os pais ficam separados, né? Aqui é técnico e atleta, é gestor e atleta, e você fica aí na arquibancada torcendo, o que é uma das partes mais importantes para o pai fazer, né? Apoiar o filho, apoiar a filha, mas existem outros pontos em que a gente pode dar sim uma abertura para os pais e aproximá-los,
para eles entenderem que essa educação das crianças vai além da educação das crianças e passa também por educar os pais. O pai não tem que saber de tudo, mas ele precisa saber de alguma coisa para que a gente daí possa fazer o nosso trabalho. E vocês, cara, poxa, primeiro ano, 21 equipes, não é para qualquer um, e ouvi dizer que vocês estão quase para dobrar isso, é uma coisa fantástica, monstruosa, é inspirador mesmo. Espetacular. E olha, vou te falar, eu trabalhei em um clube que não tinha, não tinha essa abertura não, cara. Não sei se vocês que estão no mundo de clubes aí, pode me falar, não sei se é a regra, né? Se abrir tanto espaço assim para pais, talvez não seja. Mas, William, a gente acompanha pra caramba vocês nas redes sociais, né? A rede social do Bruce aqui, por sinal, é muito bem feita. Quais foram, quando você fala de voleibol mesmo dentro da quadra, quais eram as expectativas para vocês em relação aos times de vocês mesmo jogando? Quais que foram superadas ou alcançadas e quais que não foram? Cara, é difícil falar assim, porque o clube, na verdade, eu acho que uma das vantagens que a gente teve foi a gente ter chegado, né? Acho que o Fiapo já estava aqui, o Neemias também, muita gente conhecia ele, mas eu estava chegando agora, então a gente pôde quebrar um pouco esses paradigmas que existem aqui, entendeu? Uma delas é isso que a gente conversou agora, esse relacionamento com os pais. A gente dá uma abertura, mas a gente explica até onde eles podem ir, entendeu? Eles não interferem em grandes situações, não, mas eu acho a gente interessante eles se sentirem à vontade, eles se sentirem parte do clube, como o Peter falou, né? Eles são consumidores. Quando você vai comprar um produto em algum lugar, você gosta de ser chamado pelo nome, né? Você se sente diferenciado quando alguém te chama pelo nome, quando você tem esse tratamento. É isso que a gente fez. Então, como a gente está chegando agora, eu acho que a gente pode implementar muita coisa nova sem aquele padrão já existente. Eu acho que essa, com certeza, foi uma das nossas vantagens, a nível de treinamento, a nível de relacionamento. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, né? Os pais cobram muito o playtime, né? Que foi o que o Peter falou aqui também. Eles estão pagando, eles querem ver os filhos jogando. Então, você, quando tem uma equipe competitiva, e nós, como competidores natos, a gente quer ganhar tudo. Mas, se você colocar alguma jogadora só por colocar, porque ela precisa jogar, mesmo ela tendo uma qualidade técnica inferior à outra, teu time vai sofrer e vai correr o risco de perder, né? Então, como equilibrar esse playtime, né? Como dar esse tempo para essa menina, porque o pai quer ver ela jogar, e ao mesmo tempo você continuar competitivo, né? Que é o mais difícil, né? Não tem uns que falam, tudo bem, vai, a gente ganha o primeiro set, perde o segundo e vamos tentar ganhar o tie break. Mas a gente sabe que no mundo do esporte não é tão simples assim. Existe o mental, você perde um segundo set mais ou menos, tem que voltar para o jogo, já é mais difícil. Enfim, tem algumas características. Então, onde que eu quero chegar? No ponto de, quando eu me apresentei para os pais, a primeira coisa que eu falei eu não vou prometer título para vocês. Estou chegando agora, acho que é um absurdo eu prometer título, por mais competitivo que eu seja, por mais vontade que eu tenha, é uma responsabilidade minha prometer que a gente vai ganhar de todo mundo. Mas eu prometo para vocês que no final da temporada as suas filhas vão estar jogando em outro nível. Não tecnicamente falando, não, mas vão ser melhores líderes, vão ser melhores jogadoras como equipe, vão ser melhores teammates, né? Que a gente fala aqui. Não é só tecnicamente. Com certeza elas vão evoluir tecnicamente, porque vão treinar não todos os dias, 3 vezes por semana, mas treinos bem elaborados, treinos bem criados, né, com estudos, enfim. Eu garanto que elas vão melhorar, mas eu não garanto que eu vou ganhar. Então os pais já, opa, não, beleza, interessante a gente. Então, esse papo aberto, esse relacionamento que a gente está falando, para mim, eu consigo resumir isso em uma palavra, que é verdade. Eu sempre falo a verdade, mesmo que vá doer para os pais algumas vezes escutar algumas coisas, mas é a verdade. Então eles não podem me cobrar nada diferente daquilo. E eu falo exatamente isso. Vocês precisam falar a verdade para mim. Porque aquilo que acontece muito, vocês sabem disso, é aquele papinho ali de grupo de WhatsApp, a mãe tá brava porque a filha não joga, e cochicho aqui, cochicho ali,
vira uma bola de neve, né, Peter? E administrar isso é complicado, cara. Então, assim, vamos falar tete a tete. Qual que é o teu problema? É esse? É esse? Ah, então a gente se resolve muito facilmente. Então, só voltando ao papo do playtime, então, e a outra coisa que eu falei, depois de uns 2, 3 meses trabalhando aqui, entendendo esse processo, eu chamei todo mundo e falei, ó, eu já entendi como é que funciona, só que vai ser assim. Eu chegando agora, como eu sou novo, que é que eu te falei, eu posso quebrar esse padrão. Então eu falei, playtime, não sou eu que dou o playtime para sua filha. Quem vai dar o playtime é ela. Se ela me mostrar no treinamento que ela merece jogar no time, ela vai jogar. Se ela vier no treino de corpo mole, né, mais ou menos, falta num treino ou no outro, não sou eu. O playtime quem faz é ela. Então, e mesmo que ela seja pior do que as outras, mas ela tá treinando forte, ela tá ralando, ela tá se desenvolvendo, sabe assim, ela é uma boa teammate, ela é uma boa, faz parte do grupo, ela se dedica para isso, ela vai jogar. Independente se ela é melhor ou pior, eu vou pôr ela para jogar, porque ela merece estar lá. E isso no começo criou um atrito, porque uma mãe fala, pô, mas você está colocando ela para jogar de líbero, por que você não põe ela para jogar de DS? Minha filha tem que jogar mais. Eu falei, não, peraí, sua filha não tem que jogar mais não, ela treina tanto quanto a sua filha é melhor, então ela vai estar um pouco mais na quadra, mas ela merece estar na quadra também. Então, esse relacionamento de papo aberto, de verdades, deixou os pais mais à vontade nesse sentido. Então, essa quebra de padrão foi mais fácil para a gente do que um clube que já tem 30 anos e funciona desse jeito, e aqui é muito assim, muito quadradinho, redondo, né? Certinho. A gente não teve isso. Ó, vai ser assim. Se você gostar, show. Se não gostar, meu amigo, obrigado, cara. Você tem os melhores treinadores possíveis aqui, a opção é tua. Eu tenho certeza que ela vai evoluir. Agora, se você ficar se apegando a essas coisas, não vai ter jeito. Você pode procurar um outro time, porque aqui não vai funcionar. Então, essa talvez tenha sido uma vantagem para a gente de chegar assim, de peito aberto e os pais quererem escutar uma coisa diferente, porque o igual eles já tinham aqui. Pô, clube assim a gente já viu, agora igual vocês estão fazendo, a gente nunca viu. Então, funcionou, né? Ó, resumo, olha o que eu recebi aqui das minhas atletas. É isso Olha aqui, que ó. beleza. É sobre isso aqui, ó. Exatamente. Para quem Entendeu? para quem não tá, desculpa de interromper, mas para quem não tá entendendo muito bem, se a sua equipe, as suas atletas têm uma boa temporada, acham que valeu a pena, em alguns lugares, o técnico vai receber uma foto de presente da temporada para lembrar o time. Então, isso aí é o atestado de que valeu a pena. Valeu a pena. Muito bom. Acho que eu fiz algum bom trabalho uma vez. Aí, ó. Não, e você leu aqui em cima ou não? Olha aqui. A good coach can change a match, a great coach can change a life. Tá. Um bom técnico pode mudar um jogo, mas um ótimo coach pode mudar uma vida. Olha É isso que a gente trabalha aqui para isso, entendeu? Então a gente deixa muito claro que não é só a vitória que interessa, entendeu? Lógico que a gente é competitivo e quer ganhar, mas tem muitas outras coisas valiosas, né, nesse nosso meio de técnicos, de professores, de ensinamentos, que vai além da medalha, vai além de ser o campeão ou não, principalmente na base. A gente não está trabalhando com atletas profissionais, entendeu? Então a gente tem muita coisa a oferecer além da medalha, que é o que eu falo para os pais e para elas, que a minha está guardada no armário. Ninguém vem aqui ver minha medalha. Mas isso aqui que a gente está construindo, né? Essa comunicação, essa conexão, esses ensinamentos, é para a vida inteira. A medalha fica guardada. Então, isso é muito mais valioso. E os pais aqui também entenderam que o nosso clube trabalha dessa forma. O valor é muito maior do que a medalha de ouro. É isso que a gente quer passar para eles, entendeu? Espetacular. Antes de ir para o próximo tópico, Peter Ristott, desculpa. Eu queria fazer uma colocação que você fala sobre o famoso playing time, né? Então, aqui, para as pessoas que estão nos assistindo em outros países, a gente tem aqui nos Estados Unidos, né, 12 trocas por set. Às vezes 15, né, Peter? Isso, no clube 12 trocas por set, e você pode ter múltiplos atletas entrando na mesma posição. Então é comum a gente ter
primeiro, né, em alguns lugares, eu estou dizendo em alguns lugares, mas na verdade em quase todos, atleta que se especializa em jogar na frente, na rede, atleta que se especializa em jogar no fundo, levantadora que nunca joga na rede, oposta que nunca joga no fundo, coisas do tipo. Mas, William... Fala galera, beleza? Passando por aqui para convidar vocês a acessar o nosso curso O DNA do Líder Esportivo, que são 6 habilidades fundamentais para você se tornar um grande líder e um ótimo técnico de voleibol. Então acesse o link que está na minha bio, corre lá, faça sua inscrição, porque aí você vai aprender toda a nossa metodologia. E eu tô aqui nessa minha casa linda e você deve estar pensando, o que será que tem naqueles quadros brancos? Pois é, lá dentro do curso eu te explico como usar essa ferramenta e muitas outras, tá bom? Então vai lá, corre, faça a sua inscrição já e eu te vejo do lado de dentro, hein? Estava tendo uma conversa outro dia, só para fechar esse tópico que você falou do playing time, né? Com um técnico novo que está chegando para o nosso clube aqui, essa próxima temporada, e ele deu um insight muito legal, que a gente educar os pais de que o voleibol ele não é um esporte baseado em tempo, né? Você não joga por um período de tempo e tenta ganhar do adversário, né? Basquete, futebol, você pode contar playing time, que é o tanto de tempo que o atleta está na quadra. O nosso esporte ele é baseado em pontos. Então a gente começa a educar os pais que não se trata de playing time, mas de playing rotations. Então, se a sua atleta, né, e a gente tenta sempre, cada atleta vai ter uma função dentro da equipe ali, conforme você vai treinando, cada uma vai atendo as suas funções dentro da equipe. E aí, o que os pais precisam entender é que se aquele sexteto que está lá na quadra ou empaca numa rotação, porque não está rodando, ou empaca numa rotação porque o break tá rodando ali bastante, aquele sexteto vai jogar mais. Agora, se você tá num jogo competitivo e você tem, por exemplo, né, a gente tem aqui a jogadora que é especialista em defesa, né, que no Brasil seria aquela atleta que entra ali no final de um set para fazer o fundo da quadra, né, para um atacante que joga ali em todas as rotações, e aí depois quando vai para a rede sai. Imagina isso o set inteiro praticamente, né? E o jogo tá pau a pau, um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá, acabou. Ela jogou 3 rotações, mas aquela rotação demorou 1 minuto e meio. Enquanto Exato. que a outra menina pode ser que 3 rotações ela demore 5 minutos dentro da quadra. Né? Então, mudar essa ideia de que tem playing time no voleibol. E a questão é muito mais playing rotations, né? Quantas rotações a sua... Talvez seja uma métrica um pouco mais específica, né? Que tem mais a ver com o nosso esporte. Mas eu queria terminar desculpa me alongar, mas essa fala que você disse de que se está se dedicando e treinando, isso não faz do trabalho do técnico mais fácil, porque ainda assim você pode ter uma equipe bastante heterogênea. Claro. Né? E aí você precisa escolher o momento do jogo, o momento do campeonato, quais torneios são torneios para dar rodagem para todo mundo, e quais os torneios e quais momentos daquele torneio é o momento, não. Meu clube é um clube que quer estar lá para vencer, agora é hora, eu estar com o meu melhor sexteto ou hepteto, né? Contando ali a líbero, ou octeto, se tiver uma DS rodando ali junto, né? Então, não é porque cada um tem a sua função que isso se torna o trabalho do professor mais fácil, não é mesmo? Perfeito, é muito legal isso, exatamente isso. Às vezes você quer dar um play time para mim, mas o jogo acaba 25-15, 12. Não dá tempo, não tem o play, não dá tempo de colocar para jogar. Aí o pai também às vezes não entende, porque muitas vezes não entende mesmo, né, do esporte. Então não é fácil mesmo não, mas enfim, a gente vai aprendendo e vai tentando mudar um pouquinho essa mentalidade. Excelente. Mas tem uma coisa, só para a gente finalizar de vez esse bloco aqui, é uma coisa que é importante que me fez lembrar da palestra de um cara que fala aí sobre liderança, que fala que comunicação é um dos pilares mais essenciais da liderança, cara. Tanto na sua comunicação com o atleta ali no dia a dia, fazendo ela entender que ela se dedicar, fazer tudo isso que você falou em relação à dedicação, quanto de playing time vai acabar tendo por consequência de acordo com o tanto que ela se dedica ali, quanto a comunicação com os pais.
né? Que o que você falou lá da verdade, né? De deixar tudo muito bem claro, demanda uma comunicação super, super assertiva, super clara, para todo mundo ficar no mesmo barco, porque a sua empresa, né? O seu clube, que é uma empresa, vai depender desses pais que são os clientes, são os consumidores do seu produto. Então, se eles tiverem uma experiência e mais poderoso ainda, se os filhos deles, se as filhas deles tiverem uma experiência boa, você vai ganhar um cliente pro resto da vida. E isso serve para quem tem projetos aí, né? Lá no Brasil, a gente tem a Núcleo Vôlei, que para mim é o Brusa de Jundiaí, sabe? Que faz um trabalho top de linha, do Fábio Durigatti. Eles são a mesma coisa, cara. Eu sempre falei para eles que comunicação entre eles, os pais, né, que são os consumidores, tem que ser muito assertiva, muito clara. E é exatamente isso que vocês falam. Mas, pô, espetacular. Muito bom, muito bom. Falei pra caramba. William, vamos falar então agora sobre técnico, né? Sobre ser técnico. No nosso outro papo, quando você veio aqui, você estava para se mudar para cá, para os Estados Unidos, né? E eu lembro que você disse pra gente que eu perguntei, né, que quais eram as suas expectativas, né, como técnico, e uma das coisas que você disse pra gente as minhas equipes vão ser inteligentes. Eu quero que as minhas equipes sejam inteligentes. E aí eu queria perguntar isso para você, né? Acho que, na verdade, são duas perguntas em uma. Aquele plano que você tinha, né? Eu quero ser esse tipo de técnico, eu quero ter, né, esses pilares fundamentais do meu trabalho. E aí você começou a trabalhar, teve a temporada completa, e aí a gente sempre faz uma análise, né, de como foi a temporada, coisas que foram boas, coisas que podem melhorar. E eu queria perguntar, a primeira coisa era justamente isso, das suas expectativas com relação à sua atuação como técnico, né? Como é que você fez esse balanço aí do primeiro ano? Porque foi o primeiro ano como técnico de voleibol e em outro país, em outra cultura. Fala aí um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, foi super desafiador, assim, acho que a palavra para mim é essa. Primeiro, pela língua, né? Por mais que você fale um pouco, mas aquela história, você só vai aprender mesmo quando você vem para cá, assim. Até as questões técnicas, né, que você precisa falar. Mas, de novo, assim, eu acho que esse relacionamento... A minha vantagem talvez seja esse meu relacionamento. Eu sou um cara muito aberto, sou um cara muito de verdades. Então, no início, cara, às vezes eu falava alguma coisa errada. E aqui, eu peguei vou botar as duas questões. Eu peguei dois grupos muito diferentes. Eu peguei um grupo de 17 anos e um grupo de 12. Né? Então, foi muito legal porque eu consegui aprender dos dois lados, assim, bem na formação lá embaixo. E um time, né, um grupo já de 17 anos que já jogava junto há muito tempo, que foi migrando de alguns clubes, juntou uma ou duas peças diferentes de um outro clube, mas a grande maioria já se conhecia, e um time, né, esse grupo do 17, muito complicado a nível de relacionamento. Por ser um grupo muito fechado, no início da temporada eu tive um pouco de problema, porque elas não aceitavam muito jogadoras de fora. E eu acabei perdendo duas jogadoras, porque esse grupo não aceitava, ficava quase que um bullying. Não, a menina errava uma bola, elas davam risada entre elas. Complicadíssimo de administrar, muito difícil, muito difícil. E eu bati de frente com esse grupo no início, porque eu falei, eu não admito isso não. O que está acontecendo? Como é que isso não existe isso, cara? Com aquela, né, minha visão de profissional, cara, se vocês não gostam dela, vamos entrar aqui, jogar junto e depois cada um vai pro seu lado e beleza, não precisa ser amiga de ninguém não, mas aqui dentro vocês vão se respeitar, vocês têm que jogar em prol da equipe, enfim. Mas foi muito difícil, cara, muito difícil. Então, aí eu tive um pouco de ajuda do Neemias, que já trabalhou com esse grupo em um outro momento, ele foi me explicando um pouquinho de cada uma, e no fim da história... Alegria, alegria! Mais um programa Set Point dentro do Ataque e Defesa. Eu sou o Lucas Negrin, da Nexus Next, e hoje o convidado, ele é muito especial. O William é um mago, foi o meu primeiro cliente olímpico a acreditar no meu trabalho, acreditar nos nossos serviços. E hoje ele está aqui, ó, trabalhando nos Estados Unidos, então esse episódio é muito especial com meus amigaços Peter, e olha quem está aqui,
o Feijão, diretamente aqui do College. Feijão, obrigado aí pela receptividade, por você mostrar o seu local de trabalho, muito importante para a nossa audiência, né? É isso aí. A nossa parceria não é só dentro do podcast, é ao vivo e a cores. Assim que a gente gosta de desenvolver as nossas relações pessoais, de amizade, que também é uma relação de trabalho. Mas se você quiser saber de muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos, assim como o nosso convidado de hoje, William Mago, veio através do Lucas, entre em contato com esse cara aqui, nosso grande parceiro, que ele vai te dar os possíveis caminhos de vir para cá nos Estados Unidos, assim como eu estou aqui no meu local de trabalho, a Florida Southwestern College. E saiba que a Flórida como um todo e os Estados Unidos, eles respiram esporte, principalmente o vôlei. Então você que nos assiste, que é fã da modalidade, por favor, QR Code aqui na tela, vocês vão falar diretamente comigo, eu vou te dar essa atenção, vou levar o seu currículo para os nossos advogados, mas mesmo você que não é do esporte também pode ser elegível a um visto imigratório, estar aqui, por que não, nos próximos anos. Feijão, obrigado, a casa é linda e eu convido a todos vocês que puderem, venham à Flórida, ver um college funcionando, porque isso aqui é maravilhoso. Obrigado, Feijão. Eu que agradeço a parceria, agradeço a visita, o sambinha que a gente fez, que foi espetacular. E se vocês quiserem, entre em contato com esse grande profissional, que ele vai te dar os caminhos. E as portas do Florida Southwestern College estão abertas para vocês. Obrigado, gente. Fique com o programa, galera, que tá maravilhoso. Forte abraço. Cara, as meninas mudaram completamente a mentalidade delas em relação à equipe. Isso não fui eu que falei, não, cara. As mães, os pais falaram para mim e as próprias meninas, no final da temporada, falaram, cara, você mudou a nossa cabeça em relação a time, a como se jogar como equipe, uma verdadeira equipe. Eu tenho certeza que no início da temporada, elas falando, 3 ou 4 delas vieram para mim e falaram, cara, a gente pensava só na gente. 100% na gente. Eu não estava nem aí se a outra menina ia fazer alguma coisa legal ou não, se ela ia acertar o levantamento dela, se ela ia acertar o par. Eu não ligava para isso. Eu preocupava comigo, eu ia lá e fazia o meu. E se ela não funcionasse para mim, tudo bem, deixava ela de lado. E hoje, no final da temporada, cara, eu tenho o maior cuidado com essas outras minhas parceiras para que elas acertem a ação delas, para que elas se sentem confortáveis do meu lado. Né? Eu sei que eu sou uma pessoa um pouco mais difícil, então hoje, eu abro esse espaço para ela chegar mais próxima de mim. Cara, isso para mim foi assim, a minha medalha de ouro, cara. Assim, foi muito legal, porque eu sofri no início, foi muito difícil, e esse grupo assim me mostrou que é possível essa mudança, mesmo trabalhando 7 meses, cara. Você pegar a temporada nossa, eu tive com essas meninas durante 7 meses. Então esse foi a minha medalha de ouro, assim, o que eu consegui conquistar como treinador dentro da minha equipe. Independente da evolução técnica do time, independente de qualquer coisa, o meu time terminou jogando como uma equipe. E isso foi o feedback que eu tive dos pais e das meninas. Isso, para mim, é a melhor coisa que eu poderia escutar, porque isso é o que eu sempre prezei como jogador, e quando eu mudei, né, fiz essa transição de técnico, naquele nosso papo, antes foi exatamente isso. Eu falei, eu quero que meu time jogue como uma equipe, né? Como foi os grandes times que eu joguei, os melhores times que eu joguei. E eu acho que o que eu não alcancei, cara, foi fazer o time jogar mais rápido, mais virtuoso. No meio da temporada, eu tentei fazer algumas... Lembra que eu falei que eu queria que o time jogasse igual os anos 80, com algumas fintas, jogando rápido. Não deu tempo, cara. Não dá tempo. A verdade é essa. Talvez se eu pegar um time hoje de 13 anos, né, como eu peguei o de 12, e eu for crescendo com esse time, talvez eu consiga. Mas em 7 meses de trabalho, treinando 3 vezes por semana, é muito difícil, cara, porque é muita coisa nova para elas, assim. Então, no meio da temporada, eu tentei fazer com que a free ball, né, a bola de graça, fosse levantada direto para atacante. A líbero já levantasse direto. Né, como a gente já fez com alguns times, o Engapé fazia muito isso no masculino. Eu fiz alguns treinos, eu tentei durante umas 4 semanas, assim. Foi indo, mas na hora do vamos ver, quando a bola saía na mão, a líbero passava para a levantadora, ficava mais tranquilo, não inventava muito não. Eu falava, vai, faz, mas ela não se sentia confortável. Então acho que isso é tempo, né?
é aquele, né, o confident, ela tem que se sentir confiante para fazer uma ação dessa. E eu acho que não deu tempo. Então, eu não consegui fazer o time ainda jogar dessa maneira. Acho que o time jogou muito bem como equipe, né? Nível de cobertura, controle de bola, ter cuidado, né? Eu falava assim, cara, cuida dessa bola como se ela fosse um baby. Você tem que. Então, você vai passar a bola para o levantador, ninguém joga o bebê para a mãe, você entrega o bebê para a mãe. Então, cuida dessa bola como se ela fosse um bebê. Você vai passar a bola, ninguém deixa o bebê cair no chão. Alguém tem que falar, o bebê é meu, e vai lá e pega o bebê. Entendeu? Então, o tratamento com a bola tem que ser refinado, tem que ser diferenciado. Não é na defesa daquele, né, bom, porrada para cima, amortece a bolinha, bota lá. Então, assim, eu fui criando um pouco desse cuidado com a bola, que é uma coisa que eu sempre gostei disso. Eu amava a bola, eu dormia com ela do meu lado. Então, elas entenderam que precisava ter esse cuidado para poder jogar de igual para igual, né, Peter Feijão? Cara, com times, com clubes aqui, meu amigo, eu não acredito o nível que tem, velho. Você pega clubes com meninas de. Hoje, os tops times todas têm 1,90 m para cima. É Exato. surreal, É surreal. pancadaria, porradaria. Cara, como é que a gente vai se igualar com esse time? Se a gente tiver o cuidado da bola, a gente consegue jogar de igual para igual. E aí conseguimos terminar em terceiro, né? Cara, tem duas partes dessa tua fala que me chamam bastante atenção. A primeira, eu vou começar pelo final, que você fala, né, que não dá tempo e que a gente, nas categorias de base, a gente acaba por priorizar, a gente tem que estabelecer as prioridades, né? E aí você acaba de trazer pra gente que a prioridade é jogar o básico bem jogado, né? Exato. Jogar o básico bem jogado e que, vamos dizer assim, a malandragem do jogo, que é aquilo que a gente sempre quer saber que hora que a gente vai conseguir, né? Colocar um temperinho aqui, um temperinho ali, ela vai acontecer em cima de uma base bem sólida e bem feita, né? Bem cuidada. E a segunda parte, aí eu vou fazer uma pergunta para você em cima disso. Eu queria saber o seguinte, você falou que a equipe jogou como equipe, que você teve esse feedback, né? Mas isso não acontece espontaneamente, né? Tem que ter ali no dia a dia algumas ações, principalmente de quem está na liderança. E aí eu não vou falar muito não, porque aqui tem outras pessoas que são mais experientes do que eu aqui como líderes. Você pode dar algum exemplo para a gente, ou alguns poucos exemplos de ações que você tomava no seu dia a dia? E eu falo dia a dia porque essas mudanças de comportamento, elas não acontecem com uma preleção ou com uma ação isolada, né? Vamos fazer aqui uma dinâmica da psicologia e amanhã mudou tudo, né? Essas coisas ajudam, mas é o trabalho da formiguinha, do dia a dia ali, né? Daquela mensagem que você repete, é igual ensinar a criança a escovar dente, né? Vai escovar o dente, vai escovar o dente. Aí no dia, vai escovar o dente. Aí de noite, já escovou o dente, vai escovar o dente. Né? Até que se cria o hábito de escovar o dente. Né? Então, conta pra gente, assim, o que aconteceu no dia a dia, ou alguns exemplos que você pode contar pra gente, que você lembra aí, que ajudaram essa equipe de sair do ponto em que elas eram individualistas, um monte de indivíduos realmente, de indivíduas que jogavam juntas, cada uma pensando no seu, e o que aconteceu nesse meio do caminho que fez essa equipe não só terminar jogando junto, mas, terminar em terceiro, né? Cara, eu acho que é aquilo que você falou, assim, o dia a dia mesmo, né? A liderança pelo exemplo, né? Que a gente fala bastante, que é o que a gente acredita, a grande maioria que é a que mais funciona, né? Eu mostrei para elas, na verdade, e elas foram acreditando em mim. Acho que o importante é isso, assim, né? Esse relacionamento que eu tive com elas, elas acreditaram naquilo que eu falava. E eu deixava isso claro mais uma vez, as verdades. Eu falei, eu vou falar um monte de coisa para vocês aqui, que são experiências que eu vivi durante a minha vida que funcionaram e algumas que não funcionaram. Mas eu vou passar isso para vocês, porque esse é o meu trabalho hoje, essa é a minha função. Então vão ter coisas que eu não tenho a menor
a menor vaidade de que vocês cheguem para mim e falem, cara, isso que você está falando é bobeira, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, e para mim tá ótimo. Eu falava, não tem problema nenhum, mas eu vou plantar a semente. E nessa semente que eu plantar, se você em algum momento falar, opa, esse cara tem razão no que ele está falando, ou eu vou pensar nisso que ele está falando, para mim já tá bom. Eu já consegui atingir alguma coisa do que eu imaginava. Então, as minhas ações do dia a dia, por exemplo, criando situações de companheirismo mesmo, de trabalho em equipe, né? Que eu acho que é aí que a gente muda. Estou mostrando, por exemplo, que eu sou a melhor sacadora do meu time, mas eu não estou num dia bom. E a menina que está atrás de mim, que vai sacar depois, ela está sendo mais efetiva do que eu tenho que abrir mão do meu saque para que ela seja a menina do dia hoje. Essa vaidade individual, eu falava, no meu time não funciona. E não vai funcionar. E eu tenho jogadoras assim no meu time. Eu tenho uma menina aqui, cara, que ela já está commitment, né, com uma universidade desde os 15 anos. Ela vai para Boys University here. Ela Uau! ela é a melhor bolsa, a melhor scholarship dos últimos tempos, com computador, passagem para os pais assistir os jogos dela. Assim, uma super Caramba! bolsa. É uma menina muito boa tecnicamente, assim, acima da média, que ela sempre foi colocada num pedestal aqui, e que quando eu cheguei, e ela é a capitã do time, aquela história toda, quando eu cheguei aqui no segundo campeonato, eu falei para ela assim, você não é mais a capitã do time, você vai ser a co-capitã, que aqui tem duas, né? Eles podem usar duas. Ela, como assim, né? Quem você é? Tipo, não sei o que. Eu falei, porque essa menina que eu vou colocar, ela é muito mais preocupada com o time do que você. Ela é a minha capitã. Se você quiser aprender com ela, você vai lá. Você não vou te tirar. Você vai junto. Vão as duas. Porque ela merece. Você já veio como capitã. Eu não escolhi. Oh, mas eu sempre fui. Não tem problema. Vai lá aprender com ela. Você tem que aprender outras coisas. Não só ser a melhor jogadora. Você tem que ser a melhor capitã. A melhor líder. A melhor teammate. Entendeu? E ela, hoje, pra você ter uma ideia, os pais dela e ela hoje é a única menina que me mandou mensagem as férias inteiras. Pô, tô com saudade de você, coach. Como é que você tá? O maior respeito. E os pais dela falam para mim, cara, ela fala que você foi o melhor técnico que já passou na vida dela. Porque você foi o único cara que afrontou ela de verdade. Todo mundo, né? Ah, pô, ela é ótima, ela é muito boa, é a melhor jogadora que já teve, não sei o quê. De novo, como eu cheguei agora, eu falei, aqui não, meu. Vamos mudar isso aí. Eu não conheço, não sei quem é você, entendeu? Então, dentro do que eu imagino para um time, você é uma ótima jogadora, a melhor do time, sem dúvida. Mas você não é a melhor líder. Você não é a melhor companheira. Então, eu fui mostrando para ela que ela é aquela que eu falei que abriu espaço para as outras hoje, entendeu? Então, ela ia para o saque e ela falava: não, hoje eu vou só passar a bola, porque a outra menina tá melhor do que eu hoje. Ela aprendeu a vaidade dela, cara. Foi assim, saiu daqui e colocou de lado. Impressionante, impressionante. E ela hoje é uma outra menina, cara, uma outra menina. Eu falei, hoje você tem condições de jogar num college e ser vista como uma ótima jogadora, mas muito mais uma ótima líder pelo que você faz. E ela carrega o time nas costas mesmo, Peter Feijão, é impressionante. Ela se posiciona na quadra como ninguém, ela tem uma leitura de jogo que nenhuma outra menina tem, e ela tem 16 anos, ela é a mais nova do time, cara. Ela é impressionante. Só que hoje ela é mais jogadora, porque hoje ela entendeu que ela não é melhor do que ninguém, mas ela precisa ser mais líder, mais companheira do que simplesmente uma boa jogadora. Era exatamente isso que eu ia falar. Essa mudança desse aspecto da liderança, desse presta atenção que você deu nela, deve ter melhorado o jogo dela na quadra, né? Total. E assim, cara, no começo, pra você ter uma ideia, ela era aquela menina que se eu jogava uma bola, uma cobertura, ela não ia. E ela olhava pra mim e falou, tipo assim, eu não vou nessa bola. Sabe assim, pra que eu vou cair na bola? Tudo bem. E aí o Fiapo, né? O Fiapo foi meu assistente no 17. Disse, puta, cara, essa menina tá complicada, velho. Como é que a gente vai fazer essa menina jogar pro time? Porque, né? Aí eu introduzi um manchetão no nosso aquecimento.
E aí no Manchetão ela é muito competitiva, menina extremamente competitiva. No Manchetão eu já comecei a colocar ela assim, ó, se você não se comunicar, você vai jogar com a pior jogadora do seu lado. Você vai ter que se comunicar com ela, você vai ter que ajudar ela, você vai ter que respeitar o espaço dela, entendeu? Você não vai jogar com a melhor, você não vai escolher. Então assim, você vai criando alguns mecanismos para que ela comece a abrir um pouco mais de espaço e a preocupação dela com as outras e deixar as outras chegarem um pouco. Foram várias situações, né? Estou colocando algumas para vocês, mas que funcionaram. E assim, hoje, meu amigo, ela é a primeira a falar assim, a menina não vai na bola, fala assim, por que você não foi na bola? Coach, joga uma bola aí. Eu solto a bola, a menina dá um peixinho que você não acredita. Cai, suada aí. Aí, Savana, é isso aí, ó. É isso aí que você tem que fazer, tá vendo? Ela falou para as meninas, aí, ó. A gente tem que ir na bola, cara. Essa bola não pode cair. Aí eu abro o sorriso aqui, né, irmão? Aí o Fiel fala assim, cara, ela tá dando peixinho, velho. Eu tô acreditando. Então, assim, foi criando-se uma mentalidade diferente para ela entender que não era só ela. E isso não ia fazer bem só para ela, não. Faz bem para quem tá ao redor dela, cara. E ela joga o esporte mais coletivo que existe. É isso que ela teve que entender. Ela não joga basquete, ela não pode pegar a bola, sair driblando todo mundo e fazer a cesta. Ela vai ter que passar a bola para alguém. A levantadora tem que confiar nela, tem que sentir a vontade para botar a bola boa para ela. Enfim, ela entendeu que o coletivo é mais importante do que o individual. Essa é a nossa frase dentro do Brusa. We is more important than I, myself, né? É isso que a gente tem que elas entenderam. Então foi show de bola, cara. Dá para acontecer isso sem uma boa liderança? Não dá para fazer essa mudança sem uma boa liderança, não? Impossível. E uma coisa que eu ia falar, que parece, possivelmente, para uma grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente, é um conceito fácil da gente entender. Mas vai explicar isso para uma menina de 14, 15, 16 anos, que passou a vida inteira dela como a melhor do time, tendo um babysitter, sendo bajulada, babysitter por todos os coaches, né? Muito também porque alguns coaches não podiam perder essa menina, porque ela era a melhor do time, tudo bem. Mas criar essa consciência numa atleta que tinha um outro histórico é difícil pra caramba, cara. É difícil pra caramba você criar esse entendimento que é intangível numa menina dessa idade, que não tem a maturidade que a gente tem, não tem a vivência que a gente teve, que a vivência que você teve como atleta, de passar a entender que essas coisas são mais importantes do que ela realmente jogar, ser a melhor do time, entendeu? Isso é difícil pra caramba e cara, demanda uma liderança acima dela muito forte. E sorte dessa menina que tem William Arjona e Guilherme Tênis, vulgo Fiapo, como técnicos. Espetacular. É o que a gente em inglês chama de nature and nurture, né? Essa menina tem um talento e um histórico de voleibol, mas o ambiente em que ela cresceu e que ela se desenvolveu poderia ser melhor, né? E aí, cara, se essa questão não for a gente não trabalhar com essa questão do ambiente que ela se insere, né, da equipe e da liderança do técnico, a gente pode ter isso é um insight muito legal que você dá pra gente agora, William. A gente pode jogar um diamante literalmente no lixo. Exato. Porque uma menina dessa, que é um talento, e eu já tive em equipes assim, melhor atleta do time é a pior de relacionamento. Não dura. Não dura. Talvez dure no clube porque ela tá pagando. Mas no momento em que ela não dita mais as regras, não vai durar. Não vai durar. E você aí salvou, né? Essas temporadas salvou o futuro dessa menina. Não só como atleta é a última questão que a gente pode pensar, mas vai ajudar essa criança a ser um adulto muito, mas muito melhor. Muito melhor. Sem dúvida. Exato, cara. E o objetivo, de novo, é esse. O objetivo é esse. Eu não importo com a medalha, cara. Ele entender uma coisa diferente. O mundo é unfair, né? Que a gente fala, cara, ela vai ter vários relacionamentos na vida dela difíceis, pessoas diferentes dela. E se ela não aprender a lidar com isso, cara, ela não vai sobreviver. Ela vai sofrer demais. O que a gente quer é evitar esse sofrimento. Falo isso. Falei para os pais dela, que eu falei, cara, ela é fantástica, é uma menina fantástica.
Mas se ela não mudar esse comportamento dela, ela não sobrevive, não aqui. Ela vai pro college, no college ela vai ser um número. É estatística, meu amigo. Eu não quero saber se você é porque você é do Vale. Não quero saber. Se você não der o número que a gente quer, você não vai jogar. Entendeu? E eu falei isso para os pais, de novo, verdades. Eu falei, ela precisa malhar, ela precisa academia, ela não acha que na mão, só na técnica que ela tem, que ela é muito superior a todo mundo, ela vai funcionar lá no college, ela não vai. Então, que ninguém nunca falou isso para você, eu tô falando. Ou vocês puxam ela mesmo e falam, meu, para de ser preguiçosa, vai malhar, vai ficar forte, vai pular mais, vai aguentar jogar 5 sets no pau, né, no gás. Porque aqui, 2 sets, né? Melhor de 3, com a mãozinha, ela joga. Mas lá ela não vai jogar. Então você faz, cara, obrigado por você ter falado isso, cara. Ninguém nunca falou isso pra gente. Mas eu amo ela. E eu amo essa menina, porque ela é fantástica, cara. E ela é muito bacana. E eu falei, amor é isso. Amor é você ser verdadeiro. É você chegar pra ela e falar as verdades. E ela precisa escutar. Por isso que ela me agradece. Porque podia, se eu não fosse verdadeiro, talvez ela falasse, cara, esse técnico tá querendo me sacanear, né? Aquela história que a gente tinha, mas como ela vê, ela consegue ver no meu olho, no que eu falo, que são verdades para ela, porque eu amo ela, e eu falo para ela, eu amo você, cara, eu quero te ajudar de todas as formas. Então, verdades, enfim, voltamos de novo, vamos sempre voltar nisso, porque eu acho que não dei nada melhor do que falar as verdades, cara. É o famoso tough love, né? É o tough love que a gente fala. Cara, que espetáculo. William, você falou pra gente dos treinos, né? E lá no começo você falou que a prioridade número 1 era ter bons técnicos, ainda que tenha que pagar um pouco mais caro, né? Porque e isso realmente é isso, cara. Se os seus professores, aqueles que estão na liderança, se talvez não fossem professores como você, técnicos como você, talvez essa menina tivesse continuado a ser um destaque na equipe, mas numa equipe que com sérios problemas de relacionamento. E aí você fala sobre, né, os treinamentos planejados, pensados e tudo mais. E eu queria perguntar para você, nesse seu primeiro ano como treinador, como você estudava? Como você estudou voleibol, relacionamentos, meios e métodos de treinamento, progressões, aspectos extra-quadra e até, vou dar um passo além, a parte administrativa do clube, né? Como é que, onde você buscou esse conhecimento? Como é que era essa sua rotina de estudo? Cara, vou ser sincero para você, bicho. Ainda bem que eu consegui ler. Não terminei, pra você ter uma ideia, o seu livro, Peter, desde aquela época lá. Não consegui. Cara, a vida é muito corrida aqui. Sinceramente, não tenho a menor vergonha de falar isso, cara. O meu estudo foi na prática. Foi observar os outros técnicos dos clubes que já estavam aqui mais tempo. Foi abrir essa linha de conversa com o Diogo, com vocês um pouco, com o Nemias, que é o cara que já estava aqui há mais tempo. Foi observando os torneios que eu fui jogar, como que funciona o voleibol americano. Esse primeiro ano, para mim, foi muito mais esse aprendizado prático, né, de ver como as coisas funcionam, como que um clube de vôlei funciona, essa parte de office, né, de administrativa, né, eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava. A gente tem uma pessoa que cuida disso para a gente aqui, fantástica, fantástica. Então, eu colei um pouquinho mais do lado dela quando eu tinha tempo, de entender mais como é que funcionam essas coisas, que são, cara, centenas de coisas para se pensar. É, Muito difícil tocar um clube, muito difícil. Vocês são Até os heróis, velho. Vocês trabalham em clube, eles são dono ou diretor de clube. Vocês são os heróis, velho. Cara, é Tá muito louco. difícil. Pessoas me perguntam, cara, que legal, dá para montar um clube, não sei o que. Eu falei, não dá não, meu amigo. Se você não tiver alguém daqui, se é, você não tiver alguém É, daqui que você conheça e confie e que possa tocar isso do seu lado, não monta, meu amigo. Você não vai conseguir, não. Cara, é muito difícil, velho. muita Sim, coisa, e né? nossa. Então, assim, eu vejo que aí fica um pouco do lado dela, tentando entender como que ela faz as coisas, o relacionamento dela com os pais, né? Como que ela organiza a logística do clube, cara, difícil pra caramba. Enfim, tem várias coisas que, mas foi muito mais na prática. Eu não tive tempo de ler.
Cara, vocês sabem o que eu tô falando, cara. Aqui não é fácil, velho. É correria mesmo. E eu cheguei no olho do furacão. Eu cheguei com a nossa temporada começando. Hum. Então, né, com a temporada de clubes agora que dá aquela aliviada, que você tem um pouco mais de tempo, né? Parte do verão, agosto, setembro, que na teoria seria esse momento para mim, para eu dar mais uma estudada. O bonitão aqui inventou de ser técnico de high school, né? Então, Você tá de sacanagem, sério? sério. Então, os pais, mais uma vez, os pais lá do clube me pediram, cara, a gente precisa de um técnico bom na nossa high school, precisa melhorar nosso programa, blá, blá, blá. Você não vai? Eu falei, eu não vou não, cara, eu tenho muito trabalho para fazer aqui no Brusa, não dá. Não, por favor, cara, vai lá, vai dar. Tá lá, o bonitão pegou. Então, agora nessa parte no fall, né, que é essa parte agora do outono, 4 meses, vou ser técnico do high school, e aí, Peter, entra essa parte que agora sim, né, lá não tem ninguém para me ajudar. Cara, então esse mês de julho eu tô sofrendo para entender como é que funciona essa parte administrativa da escola, que eu tenho um apoio lá, lógico, né? A escola é bem legal, mas assim, eu tô tendo que entrar de cabeça nessa parte de office que é mais difícil, que eu não tinha a menor ideia de logística, de ajustar ônibus para... Quantos ônibus você quer para viajar durante... Eu falei, não sei. Não, mas você tem esse torneio, esse jogo. Ah, peraí, deixa eu entender, então. E é engraçado porque eles falam comigo da escola como se eu tocasse isso aqui há muito tempo, né? Aquele trabalho Exatamente, de head coach mesmo, assim né? De administrador. Até conversei com um amigo meu ontem, né, aqui dos Estados Unidos, ele falou, sabe o que você tem que falar? Fala assim para eles, ó, você está conversando com uma criança de 5 anos. Aí eles vão entender que tem que falar devagar, tem que explicar exatamente como é que é. Porque assim, ó, quantos anos você quer? Eu não sei, eu nem sei quantos jogos eu tenho. Não, aqui, ó, a tabela é essa, você vai ter tantos jogos. Você quer as meninas 1 hora antes, 2 horas, e o lanche? O lanche, cara, eu tenho que fazer isso? É você. Eu falei, então peraí, deixa eu entender. Então, é mais um desafio. Eu acho que eu vou entrar um pouco mais agora nessa parte, né, de administrador. E eu, sinceramente, eu peguei até para isso, para aprender melhor essa parte, para conseguir lidar um pouquinho melhor com essa situação, que para mim hoje no clube eu tenho essa pessoa que faz, né? Então eu não me meto muito nessa situação administrativa, procuro estar mais perto para poder entender, mas ela é fantástica, assim, cara. Se a gente perder ela, a gente perde o clube, quase. Ela é muito boa no que ela faz, muito, muito boa. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, você como diretor de clube, né, porque você sabe muito melhor do que eu, de que como administrar esse clube, cara, para que a gente fala aqui, né, a gente possa ir crescendo gradativamente. A gente não quer dobrar, como eu falei, que possivelmente aconteça, porque eu acho que a gente nem tem essa estrutura para dobrar, mas que o clube siga vivo, né? Porque a gente vê clubes fechando aqui também. A gente está falando da parte bonita do projeto, mas se a gente não correr atrás e de maneira bem feita, a gente vê vários clubes que vão fechar as portas, cara, não é fácil. Então, mas enfim, o estudo foi prático, respondendo a sua pergunta. Tudo na prática, tudo na prática. Esse ano foi... E o que eu tentei fazer foi passar a minha experiência. Simplesmente compartilhar toda a minha experiência vivida nas quadras, como atleta, como levantador e como líder, para que essas meninas tentassem entender um pouquinho da mentalidade do profissional e fosse implementada como eu falei, em algumas sementes, né, elas entendessem isso e acreditassem que aquilo poderia mudar a vida delas, poderia mudar o time delas de alguma maneira. Então esse foi o meu ensinamento para elas, tanto na equipe de 12 quanto na equipe de 17. Que legal, que legal. Eu tenho Feijão, se você me permite, eu vou inserir uma pergunta aqui que não estava no nosso roteiro. Ó, não sei se eu vou permitir, não. William, tô de sacanagem. Cara, alguma coisa deu errado? A pedra que vocês falaram, putz, deu zica. Conta pra gente aí alguma coisa que você pode falar
de coisas que deram errado e que aprendizados você tirou dessa experiência? Ah, cara, muita coisa, né? Sim, muita coisa dá errado. Aí Ah, é aquela história da resiliência, né? O deu errado, beleza, vamos aprender e vamos evoluir com isso, né? Não vamos exato. abaixar a cabeça, enfim, vamos, né? E aqui a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, não tem jeito. Então, assim, a gente perdeu algumas meninas no meio do caminho, ah, por N motivos, assim. E não que o clube não tenha dado a melhor condição para elas, mas por opção, algumas opções, algumas vezes perdeu umas 3 meninas, eu acho, no meio do caminho. Mas assim, atrapalha o time, né? Você montou um time, pô, a menina tá ali, o time tá encaixadinho, e no meio eu falar, não quero mais jogar. Ah, aquele, né, ah, tô ruim de cabeça, né? Aquela história que aqui rola Saúde bastante, mental, então, né? saúde mental, Mental health. mental health. Então, não quero mais, isso é muito para mim. Tudo bem. Aí, porra, puxa uma menina daqui, acha uma menina ali, pega uma menina do time local e põe no time principal. Vai funcionar? As meninas vão aceitar ela ou não? Como que a gente tem que falar com esse time que a gente precisa dela, que ela é necessária? Como que a gente dá esse suporte para ela se sentir à vontade num time competitivo? Ela sai de um time que não é competitivo para um time. Então, assim, vários desafios deram errado. Alguns técnicos que a gente contratou que não tiveram o comprometimento que a gente acreditava que ia ter. Então a gente perdeu alguns técnicos. A gente tem um programa aqui do Future Stars, né? Que são as criancinhas pequenininhas. Então no início a gente teve muito problema que os técnicos que a gente colocou não iam no dia que combinado. Então eu tinha que sair correndo de casa e cobrir o cara, ou fiapo saia correndo os donos do clube, né? Na hora do pepino, são os donos do clube que tem que ir lá resolver. Então, pô, Exatamente. sábado, 8 horas da manhã, o técnico do Future Stars falou que pô, passou mal. Ah, não Manda vou. mensagem 7h30 da manhã. Exatamente, exatamente. 7h30 não, 8h15. Né? Aí já tem o pai ligando, pô, cadê o Future? Vou eu lá, meu, tiro o pijamão e corre e vai lá, dá o treino pra. Então, problema, né? Aí, pô, a gente não pode deixar o pai triste, porque a gente tá deles dentro do clube. Pô, desculpa, tem um problema, vem aqui semana que vem, você não paga essa próxima aula, o problema foi nosso. Enfim, administração, né, cara? Vamos tentar resolver esse problema, mas não vai embora, não. Pô, foi só essa vez. Você sabe que aqui o clube, né, a gente, pô, tem maior zelo pelas crianças, né, você é importante pra gente, enfim. A gente teve o problema do Pompílio, cara, que foi um cara que a gente acreditou, um treinador brasileiro super competente, treinou na praia. Então a gente acreditou que ele vindo para cá, o nosso programa de praia ia crescer bastante, que é um cara, né, renomado, tal, né, que tem uma experiência grande na praia, mas que recebeu uma proposta no meio da temporada para se mudar para Utah e montar um clube lá com uma outra pessoa, e aí deixou o programa na mão. Pô, e aí, cara, como é que resolve isso no meio da temporada? Ele ainda era técnico de um outro time, indoor, então, cara, não tem mais técnico para botar. Como é que a gente faz? No meio não dá. Então, enfim, a gente tem vários problemas com relação a isso, mas, né, cara, dentro de um trabalho elaborado ali, a gente, pô, cuidar de reuniões e reuniões e reuniões, a gente vai ajustando, vai tentando colocar e, enfim, no final das contas, a gente acredita que a grande maioria saiu ainda satisfeita, né, cara? Que é o grande desafio do clube é deixar todo mundo satisfeito. Né? Que não normalmente tem uma mãe, um pai, outros que, não, mas minha filha, o técnico não veio, pô, como é que o cara abandonou? Vou embora. Cara, se você quiser ir embora, você vai, mas pensa bem. Ó, a gente está colocando um outro técnico aqui no lugar, com essa mesma qualidade. Enfim, é aquele, né? Aquela balança nada fácil. Então, problemas diversos a gente teve. Legal, bom demais. César Feijão Benatti, poderíamos ficar aqui conversando com El Mago, mas quanto tempo hoje? Olha, eu sou suspeito para falar, porque a gente fala muito de liderança aqui quando eu converso com ele, então, putz, hoje vou para recordes, hein? Hoje 33.483 horas.
Olha lá, 5 dígitos aí. Não é pra qualquer um 5 dígitos, não, hein? 5 dígitos é raro, é raro Pois acontecer. é. William, da primeira vez que você veio aqui conversar com a gente fez aquela série de perguntas pra gente, pra quem, se tinha alguém que não conhecia o William Arjona, né? Difícil já, né? Mas a Tinha um gente deu monte de uma gente que não conhecia a repaginada. gente. É. Mas a gente deu uma repaginada na nossa série de perguntas finais, no ataque e defesa, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para você então agora, hein? Olha lá, pronto? Preparado? Vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. O que você aprendeu nesses últimos 12 meses e se tornou parte importante do seu trabalho? Escolhe aí alguma coisa que você acha que é relevante, que agora não, isso aí eu preciso incorporar no meu dia a dia. Cara, eu acho que dessa minha função como técnico e dirigente assim do clube, eu acho que esse meu relacionamento com pais e atletas assim, né? Eu sempre tive um relacionamento profissional, né? Uhum. Atleta com atleta, atleta treinador, atleta diretor de clube, técnico, respeito à hierarquia. Eu acho que agora é um pouco do outro lado, é um pouco desse relacionamento do se sentir bem, assim, de você tentar deixar todo mundo the same page, né? Todo mundo ali legal, tá gostoso, tá agradável, não pode pressionar demais, senão espana, Sim. também não pode aliviar demais, senão não vai entender a tua filosofia. Eu acho que eu aprendi muito a me relacionar num ambiente difícil. Num ambiente difícil, que esse ambiente clube não é fácil, não. Boa. Boa, eu acho que trocou completamente, né, a relação que você tinha com as pessoas que trabalham com você. Caramba. William, a segunda é a seguinte: o que você acha que deveríamos ter te perguntado e não perguntamos, ou Nossa, alguma coisa que você acha que quem está nos assistindo precisa saber e ainda a gente não falou? porra, cara, Essa é difícil, hein, velho? complexa Vocês pra estão fazendo caramba. uma pergunta difícil. A gente tá melhorando as perguntas. Porra, A pergunta de pós-graduação agora, hein? cara. Você tem um O que doutorado. vocês não perguntaram que deviam perguntar Ou alguma para coisa que hoje, você acha que na vale a nossa de pena. hoje? Ou que Na você nossa acha que conversa de vale a hoje, pena a sobre o galera seu trabalho saber. também. Porra, Por cara, exemplo, você falou uma coisa que eu vou ajudar, hein? Vou ajudar. ajuda. Uma parte que você falou que é importante ter uma pessoa daqui, né? É verdade. Você falou, isso é uma coisa muito legal, ter uma pessoa que sabe como o esquema funciona aqui para a parte administrativa do clube, né? Isso mas a gente falou sobre isso, você falou sobre isso, né? Então, É, manda ver. não, eu acho que é uma. Para quem está assistindo e tem vontade, né, de vir para cá e montar um clube, é fundamental. Assim, para mim, cara, eu vejo que no Brasil, não, legal, um clube, né, vamos lá, dá para montar, né, a gente entende vôlei. Cara, não dá, tem que ter alguém daqui, velho. Assim, Não dá. tem muita parte burocrática, né, a parte burocrática do clube. Cara, tem milhões de coisas, cara. Muito difícil, assim. Às vezes a gente pergunta, os permits, cara, às vezes você não tem nem ideia, né? Ontem, né, vou dar um exemplo, cara. Ontem eu perguntei, a gente estava falando disso, do tryout, que a gente está com um número grande de meninas inscritas e a gente está fazendo essas clínicas na semana e né, a gente está tendo uma média de 100, 110 meninas por dia no nosso summer camp aqui. Eu falei, cara, se todas essas meninas vierem fazer o tryout, cara, a gente vai ter que fazer em 4 dias, velho. Não dá. E aí a gente teve uma reunião e eu falei, cara, por que a gente não monta um lugar? Vamos investir num espaço, vamos montar um ginásio, né? Olha a viagem, né? Resumindo isso que a gente está falando de ter alguém aqui, né? Eu na minha Uhum. cabeça falei, cara, vamos montar uma facility aqui maior, vamos botar 8 quadras, a gente faz um ginásio com uma quadra principal, arquibancada. Aí um do nosso sócio, que é
administrador, gerente, administrador, assim, pô, William, parou. Não dá, cara. Para você conseguir as permissões para montar um negócio desse, para você achar um espaço, você vai demorar 4, 5 anos. Esquece, cara, não dá. Vamos alugar, vamos achar um lugar para a gente ainda alugar. mais na Califórnia, né? Califórnia ainda É, tem mais restrições ainda. então, assim, resumindo, é isso, cara. Eu tenho várias ideias, mas assim, a gente é freado por pessoas que entendem exatamente de como é que a banda toca aqui, né? Por mim era muito fácil. Contrata uma construtora, aí vamos fazer um ginazinho e vambora, e tá tudo certo. O cara falou, ih, velho, esquece isso aí, meu. Vai levar uns 4 anos, tem milhões de permits para conseguir. É muito difícil, cara, muito difícil. É melhor você tentar achar um outro lugar e alugar. Pronto, já, né? Então, assim, tem que ter alguém aqui mesmo. Essa é uma situação que quem está no Brasil não tem a menor ideia de como é que funciona. Nossa, complicadíssimo. Putz, Muito bom, espetáculo. muito E a bom. outra, peraí, qual que era de... Alguma coisa que você... era justamente isso. Alguma Era coisa que mais ou você tinha menos isso. ter perguntado e não perguntou, ou que Era alguém isso, é um. que precisa saber, né? Que a gente não falou ainda, mas é essa questão que você falou, Essa né? questão burocrática do clube é muito importante. Tem que ter alguém aqui. A minha sugestão, minha dica é contrata alguém daqui, mano. Contrata o Peter que ele toca pra você. É, Melhor... É verdade. é difícil, cara, é difícil. É difícil mesmo. Seria É a minha difícil. opção também. William, próxima pergunta. Próxima pergunta, assim, é o seguinte. Você, hoje, tem alguma pergunta, algum comentário pra gente? Pro Feijão e pra mim? Sempre tem, né, cara? Sempre tem, assim. Manda. Eu acho que a nível de clube, assim, para você, né, porque tá mais nesse ambiente, assim, cara, essa parte da administração é uma coisa que me intriga um pouco, assim, eu acho bem difícil, né? Como que você faz, cara, para essa divisão de campeonatos, né? Quais times jogam campeonato? Como você explica isso para os pais, na verdade, ok, no início da temporada você precisa decidir quais os campeonatos que vocês vão disputar, o custo disso para os pais, né? Porque a gente tem que deixar isso claro para eles também, né? E quando isso é aceito e quando isso não é aceito, né? Porque tem muitos pais que falam assim, não, esse campeonato eu quero, mas metade do time fala assim, os pais falam, não tenho dinheiro, não vou, não quero ir para, sei lá, para Salt Lake disputar um campeonato, eu prefiro jogar um campeonato regional que vai dar a vaga, de repente, para o National. Enfim, como administrar essa questão de valores e campeonatos e importâncias, né? Tem campeonatos que são importantes que eles disputem e outros não. Como que você faz essa balança com relação a pais e atletas? Porque às vezes os meninos querem jogar, mas o pai fala, não dá, enfim. A gente tem uma particularidade aqui na minha região, que como os Estados Unidos é dividido em regiões, que é como se fossem as federações estaduais no Brasil, né? E cada região tem as suas próprias regras. Então, por exemplo, diferente daí de onde você está, os nossos tryouts aqui na minha região, Chesapeake Region, eles são último final de semana de outubro e 1º de novembro. Então, agora, terminamos a temporada, fomos para os Nationals, entrou no verão, as crianças se preparando para a tryout da escola. Durante a temporada escolar, a gente só faz clínicas no clube, e aí, final de outubro, começo de novembro, tryout, já começa a treinar. Né? Então, o que a gente faz? Nesse tempo, inclusive, a gente está fazendo isso agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos atrás do staff para a próxima temporada. Quantas equipes a gente define antes dos tryouts? Quantas equipes nós vamos ter, baseado em projeções dos anos anteriores? Então, por exemplo, no ano passado, nós tivemos 10 equipes. A projeção para esse ano é aumentarmos 2. E, dependendo do nível geral das meninas que vieram no ano passado, então, a gente tem, por exemplo, do 13 ao 17, 2 equipes, 2 times por equipe. Aí tem o 12 e o 18, que aí vão dar as 12, né? Então, dependendo mais ou menos do nível geral das meninas, por exemplo, o 15 anos ano passado, a gente teve
90 meninas que vieram jogar. Essas meninas, teoricamente, vão subir, teoricamente não, vão subir para o 16. Se vier mais ou menos o mesmo tanto, essas duas equipes que nós vamos montar, são duas equipes que são alto nível, travel, ou a gente vai ter uma equipe travel, uma equipe regional. Isso é definido antes da temporada. Uma vez que a gente define os níveis das equipes que a gente quer ter, então você pode ter duas equipes que viajam, né, alto nível 16, no 15 você pode ter uma travel, um regional. Isso vai, por exemplo, ajudar a gente a definir os campeonatos. Então, a gente é o clube que define os campeonatos que vão ser jogados. Então, por exemplo, o nosso 18 praticamente só vai jogar qualifier. E aí você faz o budget da temporada. Então, o que eu fiz? Há 2 ou 3 semanas atrás, eu sentei na internet e vasculhei quais são todos os qualifiers que a gente vai ter ano que vem, quando que vão ser, onde que vai ser, ou quando que vai ser o torneio regional, uma projeção de custos para o ano que vem. A gente normalmente projeta aí, a gente overestimate, né, um aumento de 7 a 10% no custo, e aí a gente faz o budget, e aí entra no budget, né, no planejamento orçamentário da temporada. Quantos treinos a gente vai ter, qual que vai ser o custo de aluguel de quadra, o salário do treinador, tudo isso, inclusive os custos de torneio, inscrição de torneio, viagem dos técnicos, né, hotel, se vai voar, se não vai voar. E aí, dependendo do nível da equipe, a gente faz um calendário competitivo mais forte, ou se for uma equipe regional, menos torneios que se viaja, ou nem viaja, só joga torneios que dirige, né? Que dá para dirigir, que a gente fala. Não. E aí, no meio de setembro, a gente anuncia na página do clube, ó, quem vão ser os técnicos do 16. Então vai ter o 16 Feijão, o 16 William. Esses são os torneios que a gente tem preparado para o 16 do Feijão jogar. Esses são os torneios do 16 William jogar. E aqui na nossa região, todos os clubes publicam qual que vai ser o fee da temporada, antes dos tryouts. Então, quando os pais vêm fazer a peneira, eles escolhem para qual time eles vão fazer os tryouts. Tem mais isso também, né? Eu quero fazer o tryout para o time do William. E aí, no dia do tryout, quando a gente vai fazendo o check-in das meninas, a gente pergunta, ó, aqui tá dizendo que você quer jogar pro time do William. Aí a pergunta que a gente faz é, você quer só jogar para ele? Ou se houver uma oportunidade para jogar no time do Feijão, você aceita? Se não tiver. Então a gente sabe, as meninas que se não jogar pro William, vai para outro lugar. Ou as meninas que, não, eu quero estar no clube, não importa onde. Então isso já ajuda os técnicos meio que a dirigirem os tryouts. Então, quando as crianças, as famílias se inscrevem para os tryouts, já sabe quanto que vai custar, quanto que vai pagar por mês, para onde que vai jogar, antes da temporada começar. E aí é uma coisa isso que no começo, né, nos nossos primeiros anos, foi difícil determinar os torneios que a gente queria jogar. A gente se comparava muito com os outros clubes, né, clubes mais ou menos do mesmo tamanho que a gente, clubes que têm um nível de competitividade maior que o nosso, menor que o nosso, e aí, conforme os anos vão passando, você vai equalizando ali melhor, né? Qual tipo de torneio, ou às vezes, em que nível naquele torneio as minhas equipes normalmente estão, né? Então, estou na divisão Open, estou na segunda divisão, num qualifier, por exemplo, né? Divisão USA, na divisão Liberty, né? Então, depende muito dessa experiência anterior também, né? Mas aí a gente faz todo esse planejamento antes da peneira, e aí você vem para cá já sabendo, eu vou para Minneapolis, eu vou jogar em Orlando, nós vamos jogar na Filadélfia, já sabe tudo que vai acontecer antes da temporada. Então, nesse tempo do verão, acabou a temporada, cara, não tô brincando não, no dia seguinte, a gente começa a planejar a temporada do próximo ano. Por exemplo, a começar da quantidade de horas de treino que a equipe realmente teve. Porque você faz a projeção, né, porque às vezes você não entra num torneio, você tem que fazer outro, né, inscrever para outro torneio e tal. Como vai ser os torneios que vão ser os backups, né, caso sua equipe não consiga entrar, que para piorar a nossa situação, tem muito torneio que a inscrição abre dia 1º de agosto. E o nosso tryout é lá em novembro, cara. Então a gente tem que se inscrever para torneio sem saber a qualidade da equipe que a gente vai ter.
E aí você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C. Cara, dá trabalho. Mas a gente faz isso, essa é a parte administrativa do clube que a gente faz. E aí, quando o pai chega para fazer a inscrição, já sabe tudo que vai acontecer. Minha pergunta é: dá para vir sem ter alguém aqui? Eu que estou aqui há 15 anos, eu tenho zero a contribuir para essa pergunta. Eu aprendi um monte de coisa agora nessa resposta. Falando, cara. Tá aí, ó. Pronto. Mais do que respondido. Não dá para fazer a peneira e depois resolver que torneio que vai jogar. Não dá. Complexo. Você vai ajustar o calendário, mas fazer o calendário completo depois não acontece. Não dá. É isso aí. Não tem como. Que animal. William, a gente tá aqui, ó, chegando ao episódio número 70 do Parabéns, hein? Set Point. O 12º aqui nesse canal maravilhoso, Ataque e Defesa. Total são 70, cara. Putz, quando o Peter me falou esse número hoje, eu falei, cara, 70, bicho. 70 prosas. Muito Que legal, animal. cara. São de parabéns, velho. E é muito legal, né, meu? Sem brincadeira, assim, sem puxar saquismo, cara. É muito legal o que vocês falam. Primeiro que vocês são dois estudiosos, né? Isso já dá uma valorização para mim muito maior, né? Vocês não é papo de boteco, como a gente fala, né? Um negócio embasado, um negócio estudado. São dois caras diferenciados. Então, assim, é incrível o que vocês fazem para quem quer consumir de verdade aquilo que vocês estão passando, né? Sobre liderança, sobre voleibol, sobre vários aspectos. Então, assim, se é alguém que quer mesmo, né, entender disso, cara, você tem esse canal, não tem desculpa, né, meu amigo? O canal tá ali, ó. Você tá com dois profissionais de altíssimo gabarito explicando e te dando essa oportunidade de aprender diariamente, né? Se você pegar 70, o cara pode ficar todo dia alimentando aquilo, né, cara? Alimentando de informações, cara, incríveis, assim. Então, sem mó puxa-saquismo, velho. Assim, é outro nível de podcast. Assim, o que vocês fazem é fantástico, cara, fantástico. Parabéns. 70, para quem conhece um pouquinho da comunicação sabe que não é moleza também não, meu amigo. Tocar isso aí dessa forma, com essa, né? Com essa propriedade, não é fácil, não. Só parabenizar vocês de novo, cara. Valeu. Puta que porra. Passou teu palavrão aqui. Não, é verdade. De novo, ó, vamos botar lá. É verdade. Eu tô falando uma mentira, cara. Não, é verdade. Não, a gente agradece, de verdade. A gente estuda muito, assim. A gente estuda muito. E uma das nossas paixões é compartilhar esse conhecimento que a gente adquire. E, cara, a minha pergunta era exatamente em relação a indicação de outros profissionais para a gente bater um papo legal aqui. A gente está ficando bom em mediar essa conversa, mas, cara, muito, e eu diria a grande maioria dos conhecimentos vem dos nossos convidados, né? A gente está fazendo uma mediação aqui legal, mas os nossos convidados são a estrela realmente desse podcast, são as estrelas desse podcast. E a minha pergunta indica aí 2 pessoas para a gente bater um papo legal como esse. Cara, da outra vez eu indiquei o Weber, se eu não me engano. Não, o Weber ainda não conseguimos. Encontrei ele aqui também esse dia. Ele é meio esquisito mesmo. Tem hora que ele aparece, tem hora que ele some. Eu fui lá no treino dele também, foi legal. Pois é. Cara, se a gente quiser se aprofundar um pouco mais, eu acho legal, né, cara? Porque o clube de vôlei dos Estados Unidos é um negócio bem interessante. Eu convidaria o Nemias, cara, que é o meu sócio. Cara, um cara muito legal, um cara que tá aqui há 10 anos, jogou com grandes, brasileiro, né? Vou fazer um podcast em inglês também, né? Isso é legal com ele, mas é um brasileiro que tá aqui há muito tempo. É um cara que foi treinado pelo Murilo Amazonas, o grande Murilo Amazonas. Então, é um cara que tem uma história muito bacana com relação a isso, que valoriza o técnico, né? Você fala do cara que brilha, né? Isgilar foi um cara que, né? O Murilo, para quem não sabe, formou vários atletas, muitos olímpicos, enfim, grandes jogadores. E é um cara que conhece esse meio do clube americano, né? Como ninguém. Fantástico, tudo bem. Eu acho que é rico, ia ser extremamente rica essa conversa com ele.
E um outro, cara, eu não sei, acho que vocês não chamaram ele aí do Schwank. Vocês chamaram o Schwank para bater papo? Ainda não. E eu acho que o Schwank é um cara bem interessante, cara. Eu conheço ele há bastante tempo também, porque é um cara que hoje é técnico da seleção mexicana, Uhum. foi técnico da seleção brasileira, na época que o Renan, né, teve o problema, ele assumiu, foi campeão da VNL Foi um ano, bem pra então, caramba. cara, super bem. Cara, foi técnico da seleção do Bahrein. Então, assim, olha quão rico é a história dele para a gente poder, né, Ele é excelente, navegar aí nesse mundo diferente do voleibol, cara. México, Brasil, Bahrein, cara que trabalha muito tempo no Oriente Médio, vai voltar para lá. Então, eu acho que foi um grande atleta, um atleta olímpico. Uhum. Putz, eu acho que é um cara que agregaria bastante também no Legal podcast de demais. vocês, nesse universo do voleibol mundial. Um cara que poderia falar do Legal. voleibol mundial com muita propriedade. Foi capitão de seleção brasileira, então, a nível de liderança, ele foi um cara que me ajudou muito quando eu cheguei em Três Corações, na época, ele era o capitão do time. É um líder nato, então você tem aí uma ampla, né, um cara com uma amplitude, né, para falar de voleibol, liderança, enfim, esses são os pilares do podcast de vocês, com muita propriedade também. Boa, excelente indicações, muito bom, muito bom. Então, abraço aí pro grande Neemias, que tá meu amigo. Coach Costa. Coach Costa, gente boa demais. Nossa, Demais. Neemias, conheço Neemias faz tempo. Gente boa demais. É. E, continuando aos abraços aqui ao pessoal do Brusa, ao nosso querido amigo Fiapo. Aê, grande Fiapo, abraço. Fiapão é um dos melhores, cara, muito bom. E, William, agora finalizando aqui o nosso papo, cara, obrigado mesmo. Cara, toda vez que a gente se encontra, a gente troca ideia, toda vez que eu vejo lá as postagens de vocês, do Brusa, eu vibro, cara, vibro como se fosse a minha vitória, porque eu sei o quanto é difícil, né? Algumas partes da nossa conversa aqui mostraram o quão complexo é ser técnico de voleibol aqui nos Estados Unidos e comandar um clube como vocês comandam. E, cara, só tem que tirar meu chapéu e falar, cara, você tem o sucesso que tem porque você realmente coloca as pessoas em primeiro lugar e faz desse valor de vida e agora transcendendo para um valor profissional como técnico de voleibol como seu valor máximo. Então, cara, mais uma conversa que eu cara, fiquei aqui com o olho brilhando de tantos insights legais, principalmente sobre esse aspecto da liderança, que foram realmente muitas lições valiosas para mim aqui hoje. Obrigado, meu amigo, muito sucesso para vocês. Espero que eu possa visitá-los aí em breve também. Se vocês vierem para a Flórida, por favor, venham me visitar, que vai ser... Eu queria saber um pouco dessa sua mudança, a gente bate um papo ali offline aí. Pode crer, verdade. A gente, depois eu te conto como tá sendo aqui, mas eu posso te adiantar que tá sendo incrível, cara, tá sendo muito legal. Mas obrigado, cara, valeu mesmo, sucesso para você e a gente se encontra aí em breve. Tem duas coisas. Primeiro que dá para ter papo de boteco também, não tem problema nenhum a gente ter papo de boteco. Também gosto, Papo nível boteco é excelente, excelente. E segundo que primeiro ano de Brusa, vou falar igual tem um professor que fala, quando você tem um filho, não fica muito preocupado não, porque você só vai ter dor de cabeça nos primeiros 40 anos. Depois fica mais tranquilo. Né? Cara, quando você realmente se importa e você vai lá olhar os detalhes, né? Desde das pessoas que entram no seu ginásio, chamá-las pelo nome, até saber, pô, a rede está montada direito, como é que está o equipamento, todos os detalhes, eles só mudam, eles não desaparecem, né? O nível de atenção e de carinho e de amor que você tem pelas pessoas e pelo projeto, ele vai estar na mesma medida do sucesso que você vai ter. Então, cara, parabéns por esse primeiro ano. Como a gente disse no começo, não é qualquer clube que no seu primeiro ano, além de ter 21 equipes, vai para os Nationals e traz medalha e troféu para casa. Isso é um atestado da competência e de que as suas prioridades elas estão num lugar muito bom. Num lugar muito bom. Mas não se acomoda, né? A gente não pode se acomodar. Tem que continuar estudando. Falo sempre, né? Estuda, menina, estuda, menino. E existem vários jeitos da gente estudar. Na prática, conversando com os amigos, nos livros, nos artigos.
assistindo o jogo, indo ser técnico de high school para saber qual que é o perrengue que tem lá, para a gente melhorar, cada dia melhorando um pouquinho, colocando mais um tijolinho aqui, mais um tijolinho ali, e quando a gente vê, tem uma baita de uma casa construída de forma sólida e que vai durar. Desejo para você muito sucesso, seja sempre bem-vindo aqui no Set Point, e, beijo no coração. Valeu. Obrigado, Peter. Obrigado, Feijão. Espero voltar daqui a um ano. Vamos voltar daqui a um ano, eu volto para a gente já mais ambientado com relação a essa parte do clube, a gente poder bater um papo melhor, com um pouco mais de informação. Eu acho que não poderia nesse momento me aprofundar muito, porque, como eu falei, cheguei no olho do furacão, mas prometo estudar mais e a gente bater um papo mais aprofundado daqui a um ano. E com relação aos detalhes aí que você falou, Peter, só finalizando, para você ter uma ideia, hoje a nossa preocupação é tão grande com relação aos detalhes do nosso clube, que a gente colocou um açaí dentro do clube, pela preocupação da alimentação das crianças. Olha que Aqui, legal. né, como muitas pessoas não sabem, não se preocupam muito com relação a isso, principalmente em clubes, né, as crianças terminam os treinos, vai lá e já pega uma pizza, pega um hambúrguer. E a gente olha aquilo meio, ai, cara, logo depois de uma atividade física, colocar um hambúrguer para dentro não é legal, né? Então a gente conscientizou os pais também com relação a isso, da necessidade de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, principalmente pós-treino, né? Que o teu músculo, né? O teu corpo precisa de uma vitamina melhor. Então a gente deu essa opção, colocou dentro do clube, cara, fica na nossa entrada principal, um quiosquinho de açaí, para os meninos começarem a mudar esse hábito e se alimentar um pouco melhor, comer uma fruta, comer alguma coisa um pouco mais saudável, principalmente pós-treino. Então esse é esse detalhe, né? Esse cuidado com o detalhe que a gente tem, não só com o clube, mas com os nossos atletas, né? A preocupação com o descanso, sono, alimentação. A gente passa isso para eles diariamente, né? Não é só ir lá treinar, ir embora para casa e tá tudo certo. Então, é muito legal. E sempre foi muito bem aceito. Os pais agradecem a gente também por isso. Mas, assim, beijo para vocês, mais sucesso ainda. Vou voltar no episódio 140. Bota aí, anota aí. No 140, vocês me chamam de volta e a gente bate no papo. Não, pô. Nada, vai ser antes disso. Vai ser antes. É isso, cara. No 140, Vamos fazer assim, ó. também. No 140 vamos fazer assim. Depois da sua temporada do High School, você volta, e depois, quando terminar o ano do Blues, você volta de novo. Essa do High School vai ser interessante, eu tô achando, viu, meu amigo? Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. É todo dia aqui, ó. Não, E já recebi 3 mensagens aqui. E o uniforme? É esse mesmo? Eu decidi o uniforme agora, meu amigo. Vambora. É isso aí. Tá bom. Boa. Isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado esse episódio espetacular aqui com o nosso ídolo, o William Arjona El Mago. Lembra aí, ó, se você quiser vir para os Estados Unidos de maneira legal, fazer todos os seus processos migratórios, internacionalizar sua empresa, dolarizar o seu patrimônio, fala com o Lucas Negrin, lá da Nexus Next, que ele é o cara para te ajudar. E se você quiser saber como que funciona a vida de um atleta, como foi o William Arjona El Mago, agenciado pelo melhor agente de atletas do Brasil, quiçá do mundo. Quiçá do planeta Terra. Diz aí, William, você que foi atleta agenciado pelo GG, o cara é um animal, espetáculo. E toda Team GM, né, que é um império que o GG montou. E, claro, a gente não podia deixar de falar do nosso curso DNA do Líder Esportivo, que está no QR Code aqui e no link que está na descrição desse vídeo. Acessa lá, faz nosso curso. O William, que fez o nosso curso, pode recomendar aí também para a galera. E você vai ter um podcast só seu lá dentro do curso, tá bom? Então, valeu aí, galera, e até o próximo. Isso aí, galera. Curte, compartilha, deixa o recado aqui nos comentários no YouTube e volte para conferir o próximo. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo. E a partir de hoje, a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas
formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí. A gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.